Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Moraes. Estamos aqui para a nossa sexta aula do segundo módulo do curso de gestão MT Thompson e Oficina do Saber. Neste módulo estamos trabalhando muito pequenas situações que juntas vão dar um grande resultado no aumento do faturamento da sua oficina. E nesta aula vamos abordar e falar um pouquinho sobre checklist e diagnóstico. Existe uma dúvida muito grande se a oficina deve implantar o checklist e deve implantar o diagnóstico e qual a diferença do checklist para o diagnóstico. Muito bem. Aliás, e como isso vai influenciar no aumento do faturamento da oficina. Muito bem. Checklist. Qual que é a importância do checklist? Nós já falamos na evolução do mercado automotivo e já falamos também na evolução do cliente. Nós, enquanto clientes, somos muito exigentes quando nós vamos num supermercado, quando nós vamos numa loja. Agora imagine o cliente que vai na sua oficina para resolver um problema do carro dele. Imagine um cliente que chega na sua oficina com um carro que é a ferramenta de trabalho dele e que ele precisa com urgência da solução do problema que ele tem e com um custo relativamente baixo, porque em decorrência da economia do país, ele está com pouco dinheiro. Então, o cliente que é dono do carro, hoje o perfil dele mudou muito, ele está muito mais exigente. E nós, enquanto oficinas, precisamos nos resguardar. Então, checklist dentro dessa visão vai ser uma coisa e diagnóstico vai ser outra. No passado, as oficinas usavam muito o checklist como se fosse um diagnóstico. E o checklist é especificamente para eu marcar, para eu identificar aquilo que não está como original no carro de um cliente. Como que é isso, Fábio? É uma roda arranhada, é uma lateral que tem uma morsa pequena. No checklist, eu vou dar uma volta no carro, vou abrir o carro e vou ver, vou visualmente identificar coisas que possam, no futuro, serem cobradas de mim. Eu preciso estar legalmente respaldado. E a única forma de eu ter este respaldo é identificando banco manchado, banco de couro manchado, banco com algum corte, cinto que está estragado. Então, eu vou fazer esta identificação e mais do que isso, além de fazer a identificação, eu vou bater foto. E aí entra o seu sistema de gestão para te ajudar. O seu sistema de gestão tem que ter uma opção de checklist. E aí nós estamos falando de um sistema de gestão que você possa acessar em meios móveis, em iPad, em tablet, em algum smartphone, de tal maneira que você vai abrir o checklist nesse seu sistema de gestão, vai marcar o que você está identificando de algum problema, de algum arranhado, de algum amassado, de algum problema na roda, enfim, e vai bater foto. E você vai armazenar essas fotos naquele orçamento para aquele carro. Se o cliente voltar daqui 2 semanas e o carro for ficar na oficina, você vai fazer a mesma coisa. Todas as vezes que um proprietário de um carro, ou seja, o seu cliente, entra na sua oficina e deixa o carro, é necessário a execução de um checklist. Ô Fábio, como que o checklist vai me ajudar a ganhar dinheiro? Não, o checklist vai te ajudar a não perder dinheiro. O checklist vai ser um respaldo de que você documentou como o carro está entrando na sua oficina. Esta é a função do checklist.
Porém, nós vamos acrescentar o diagnóstico, que é diferente do checklist. O diagnóstico é aquilo. Então, só lembrando, o checklist vai me dar um respaldo para eu não ser acionado e não ficar a palavra do cliente contra a minha palavra quando o cliente for buscar o carro. O diagnóstico vai permitir com que eu venda mais coisas para o meu cliente. Você vai precisar que o seu sistema de gestão também disponibilize um diagnóstico. Como que funciona o diagnóstico? Da mesma forma, você vai com o seu tablet, com o seu smartphone, você vai direto no seu computador, acessa a opção de diagnóstico, você vai marcar identificando aquilo que vai gerar novos serviços. Então, por exemplo, você vai identificar o seu cliente chegou com um barulho na roda. Ok, você vai atender o seu cliente e vai fazer o levantamento e orçamento para um barulho na roda. Mas o seu mecânico tem que fazer um diagnóstico e identificar no diagnóstico blocos de itens de serviços para serem conferidos por ele, que vão ajudar na venda de novos serviços. Então, por exemplo, o carro chegou com um barulho na roda. Você vai ver ali se é pastilha, se é coifa, se é disco, se é cubo. Você vai ver alguma coisa ali e o seu mecânico vai identificar em cima disso. Mas além disso, o diagnóstico, quando ele estiver fazendo este levantamento para identificar o barulho da roda, com o carro no elevador ou no chão, ele vai analisar outras coisas. E aí ele vai analisar baseado no que a gente chama de diagnóstico, que nada mais é do que um referencial para o seu mecânico. Olha que interessante. O mecânico não vai fazer mais de cabeça aquilo que ele acha que ele deve olhar. Eu não vou mais oferecer assim, 10 itens de checklist para serem verificados no seu carro sem custo nenhum. Não, eu vou usar uma palavra mais técnica. Eu vou usar uma palavra para cativar mais o meu cliente, que é o diagnóstico. Então, o diagnóstico vai permitir com que eu veja nesses blocos que estão divididos e que podem, dentro do seu sistema de gestão, ser criados por você, proprietário da oficina, aquilo que vai permitir eu dar uma geral no carro. Então, quando nós estamos falando em diagnóstico, e neste exemplo, o veículo chegou com um barulho na roda do carro, o diagnóstico vai me permitir verificar os outros itens que compõem o diagnóstico do óleo. Então, o filtro de óleo, a tampa que fecha o reservatório de óleo, enfim, eu vou examinar, eu vou fazer um diagnóstico, o seu mecânico vai fazer um diagnóstico desses itens. Arrefecimento, o seu mecânico vai dar uma olhada no reservatório, o seu mecânico vai dar uma olhada nas braçadeiras, vai dar uma olhada nas mangueiras, vai dar uma olhada se a mangueira não está ficando muito estufada, se já não está ressecada, se é necessário colocar o líquido de arrefecimento. O diagnóstico é para isso. O diagnóstico vai verificar os outros itens que vão ser necessários para que você possa vender mais serviço. Então esta é a grande diferença entre checklist e diagnóstico, porque nesse processo nós profissionalizamos mais a empresa, profissionalizamos mais os nossos mecânicos e profissionalizamos mais o nosso atendimento ao cliente. No primeiro módulo do curso de gestão, eu falei sobre venda de serviços. E eu falei que nós precisamos encontrar o momento certo de oferecer uma venda nova. Agora eu vou buscar isto que eu falei no primeiro módulo e vou juntar
com o que eu estou falando agora do diagnóstico. O carro chegou na sua oficina para o seu mecânico identificar qual o barulho que está na roda dele. Primeiro, o seu mecânico vai fazer este processo para encontrar o barulho e você vai passar um orçamento para o cliente do barulho. Em paralelo a isso, o seu mecânico vai estar fazendo o diagnóstico do carro. Quando o seu cliente autorizar o serviço da roda, você já tem em mãos o diagnóstico para conversar com o cliente de uma forma transparente e clara. O que é legal nessa história toda é que nós estamos com o diagnóstico tentando trazer mais serviços para a oficina. E eu vou oferecer esses serviços levantados no diagnóstico pelo seu mecânico na hora certa. O nosso para casa de hoje vai ser, primeiro, identificarmos se no nosso sistema de gestão temos o checklist e temos o diagnóstico. Segundo, se podemos trabalhar com esse diagnóstico e esse checklist num tablet, num smartphone. E terceiro, vamos começar a implantar o checklist para identificar como o carro chega através de marcação e de fotos e armazenar essas fotos na ordem, ligadas à nossa ordem de serviço, e também iniciar o processo do diagnóstico. Fábio, meu sistema de gestão não tem isso e agora eu não quero mudar de sistema de gestão. Ok, implante no papel, pegue o seu telefone para bater foto de como o carro está chegando, para anexar na ordem de serviço, crie uma pasta para guardar essas fotos, uma pasta por dia, e comece a implantar o diagnóstico, lembrando sempre que o diagnóstico, se você não tiver, nós podemos te ajudar a dar uma referência do que você deve colocar no diagnóstico, mas ele deve ser livre para que cada oficina ajuste o diagnóstico segundo o perfil da oficina. Comece a fazer isso, porque você vai ver a quantidade de serviços que você pode vender para o seu cliente e hoje não é vendido. Lembre-se, todas as vezes que nós aumentamos a venda de serviços através do diagnóstico, nós estamos aumentando o ticket médio da oficina, que daqui a uns dias eu já vou estar falando sobre isso no nosso terceiro módulo do curso de gestão, e estamos aumentando também o faturamento da oficina. Vamos começar a implantar essa pequena dica, vamos trabalhar isso nas nossas oficinas, e um grande abraço e nos vemos na nossa próxima aula do nosso curso de gestão MTA Thompson e Oficina do Saber.